Olá pessoal, estamos dando início à nossa segunda aula do curso de Python do zero ao avançado. E nessa segunda aula a gente vai ver os tipos de dados em Python. Eu dividi essa aula em 4 tópicos novamente. Onde o primeiro tópico a gente vai ver variáveis e tipos de dados. A gente vai ver quais são os tipos de variáveis que estão disponíveis no Python. No tópico 2 a gente vai ver strings e números e booleanos. A gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa questão de string e booleano. Na parte 3, conversão de tipos de dados. E na parte 4, a gente vai colocar em prática tudo que a gente aprendeu durante essa parte teórica, né? A gente vai fazer a parte mais prática da aula, certo? Vamos lá, iniciando pelo tópico 1. Variáveis e tipos de dados, né? Variável em Python, ou seja, qual for a linguagem de programação, nada mais é do que uma alocação de espaço em memória, né? A denominação de uma alocação de espaço em memória para armazenar um dado. E esse dado tem um tipo, que é os tipos da variável, né? Em Python os tipos são inteiros, float, que são de pontos flutuantes, né? Booleano, que é representado por bool, strings, que é representado por str, e também temos coleções em Python, que são listas, tuplos e dicionários, né? A gente vai focar um pouco mais nesses 4 tipos aqui, que é o inteiro, de ponto flutuante, o booleano e o string, né? Voltando aqui, ó, as variáveis servem para dar nome à posição de memória que irão armazenar dados em um programa, né? Por exemplo, o comando de atribuição. Lembrando que se a gente declarar uma variável na linguagem Python e não atribuir nenhum valor a ela, essa variável acontecerá um erro com ela, né? Vai aparecer um erro de sintaxe, porque você não atribuiu nenhum valor a essa variável. Cada tipo define os valores que a variável pode armazenar, e cada tipo ocupa uma certa quantidade de memória. Continuando. Strings e números em Python. Em Python, as strings são representadas por sequências de caracteres entre aspas simples ou aspas duplas. Lá na primeira aula, quando vocês viram, a gente imprimiu um string na tela. Foi uma palavra, né? Vocês viram que para a impressão desse string, a gente precisou utilizar aspas duplas, certo? E sempre que a gente abre aspas duplas ou simples, a gente tem que fechar no final, né? A gente abre aspas duplas, coloca qual é a string que a gente quer, pode ser palavras ou textos, né? ou frases, e fecha aspas duplas ou aspas simples, se for o caso, né? Os números em Python podem ser inteiros ou de pontos flutuantes, são os dois tipos possíveis. Os inteiros são representados por int, e os de ponto flutuante são representados por float. Que ponto flutuante é aquele popularmente conhecido como números quebrados, né? 1,2, 1,3, 1, alguma coisa. Que no caso da linguagem de programação Python, a gente não utiliza o vírgula, a gente utiliza o ponto. No caso vai ser 3.5, 3 ponto alguma coisa. Deu para entender, não é? É o número quebrado. E no lugar da vírgula vai ser o ponto. E os booleanos nada mais são do que os valores de verdadeiro ou falso. Eles só podem assumir 2 valores, ou verdadeiro ou falso. Continuando. Conversões de tipos de dados. Dependendo da situação, acontece muito da gente precisar converter um tipo de dado em outro. No caso, um exemplo, a gente pode ter um número float e a gente precisar exibir para o usuário um número inteiro, no caso. E para isso a gente utiliza alguns métodos nativos da linguagem Python. E eu trouxe para vocês aqui 4 deles, que é o método int, que ele converte um valor em número inteiro. O método float, que converte um valor em número de ponto flutuante. Você pode passar um número inteiro e ele vai retornar para você um ponto flutuante, né? Um valor quebrado, a gente chama, né? str, que converte o valor em um string, e bool, que converte o valor em um booleano, o resultado de verdadeiro ou falso, né? Bem simples até aqui. E vamos lá para a parte 4, que a gente vai colocar em prática essa questão de variáveis, né? Variáveis e tipos de dados em Python. Vamos lá. Bom, pessoal, dando início aqui na nossa parte prática da aula 2, vamos começar a trabalhar com variáveis e tipos de dados em Python. Inicialmente, vamos abrir nosso terminal com a tecla de atalho Ctrl Alt T. Ele
vai abrir para a gente o terminal. E como vocês sabem, a gente pode rodar o Python no modo interativo. E para isso a gente coloca o seguinte comando, é Python 3. A gente está utilizando Python 3, né? E dessa forma aqui abriu o terminal para a gente, né? Como falei para vocês na aula anterior, a primeira linha diz qual é a versão do meu Python. E a segunda linha traz informações a respeito de ajuda, copyright, créditos, licenças, coisas do tipo, certo? Esses três sinais de maior que tem aqui na frente indica uma seção de comandos, onde eu vou colocar comandos. Quando esses três símbolos de maior mudar para 3 pontinhos, será a continuação da linha anterior. Lá na frente, quando a gente vê estrutura de decisão e estrutura de controle, vocês vão ver que quando está dentro da estrutura de decisão ou de controle, esses três sinais de maiores vão modificar para 3 pontinhos, ou seja, a continuação da linha anterior. É como se tivesse a indentação dentro do código, certo? Variáveis em Python. Como eu falei para vocês, a gente tem 4 tipos de variáveis em Python. Para números, a gente tem inteiros e números com pontos flutuantes, que é o float. E a gente tem um booleano e tem a string. E além disso, a gente também tem números complexos. Os números complexos em Python são representados pelo J minúsculo ou J maiúsculo, né? Exemplo, na declaração de uma variável, eu posso fazer da seguinte forma. Exemplo, num, o nome da variável, como eu falei para vocês, a variável é um espaço de memória que eu estou denominando para armazenar um determinado dado, né? Eu denominei esse espaço de memória de num. E, obrigatoriamente, eu tenho que atribuir um valor a ele. E na atribuição de valor, eu utilizo o sinal de igual. Ou seja, o espaço de memória que eu denominei como num vai receber determinado dado. Exemplo, 10. Eu atribuí o valor 10 à variável num. Se eu colocar 10.1, esse é um valor float. Se for só 10, é um valor inteiro. Float ou int, né? Exemplo, vamos lá, declarar 10, a variável num, que vai ser o valor 10 para ele, dá enter, foi declarado. Se eu quiser imprimir qual o valor que está nessa variável, eu utilizo o seguinte comando, print, que a gente já viu esse comando print. Não vamos utilizar mais o abre aspas, fecha aspas, porque não é uma string, né? A gente não está imprimindo uma mensagem, uma palavra. A gente quer imprimir o valor que está dentro da variável. Então a gente coloca o nome da variável, que é num. Print num. Se eu der enter aqui, ele vai mostrar para a gente o valor que está armazenado nessa variável num, que é o 10. Se eu fizer num 1, exemplo, num 1, eu coloco. É um nome aleatório, você pode escolher o nome que você quiser. É só como a título de exemplo, certo? No 1, vamos colocar 5.8. É um valor de ponto flutuante. Está atribuído a num 1. E eu posso fazer também a soma, multiplicação, divisão de valores dentro do Python. Aí eu faço da seguinte forma. Print, vamos imprimir na tela, num 1 menos num. Vamos diminuir a segunda variável que eu declarei, menos a primeira variável que eu declarei. E esse resultado vai dar menos 4.2. Percebam que o resultado é um float, né? É um valor de ponto flutuante. A gente viu até aqui o valor, os tipos inteiros e floats. Temos também o número do booleano e o string. A string a gente declara da seguinte forma. Exemplo, nome é o nome que eu estou dando na minha variável. Ele recebe o valor da atribuição, que é igual, entre aspas duplas, é uma mensagem, uma frase, coisa do tipo. Vou colocar João da Silva. Declarei uma variável chamada nome e coloquei o valor nessa variável João da Silva. Imprimindo ela para ver o valor que está nela. Nome. Print nome. Ele vai imprimir para a gente João da Silva. Eu posso fazer uma coisa bem interessante com a variável, que é concatenação. Exemplo.
Se eu quiser imprimir João da Silva Lima, por exemplo, eu quero adicionar no final do nome João da Silva a palavra Lima. Eu posso concatenar a string com o sinal de mais. Exemplo: print nome mais a string que eu quero. Vou colocar Lima. No caso aqui não vamos fazer com mais, vamos fazer com vírgula, né? João da Silva Lima, certo? É uma espécie de concatenação de string. Eu imprimi duas strings, né? Nesse caso, imprimi duas strings. Valor booleano não é verdadeiro ou falso. Mas vocês percebam que até aqui a gente está utilizando o modo interativo do Python dentro do nosso terminal. E não é interessante que a gente programe dessa forma. É extremamente recomendável que a gente utilize uma IDE para desenvolvimento, que é um software que vai nos auxiliar no desenvolvimento. Ele vai mostrar a estrutura de pastas. Você vai poder instalar plugins que vai ajudar na sua codificação, certo? E a gente vai fazer isso na aula de hoje. A gente vai instalar uma IDE que é chamada de VS Code, que é a IDE mais utilizada no mundo do Python, né? Acho que 90% do pessoal que desenvolve em Python utiliza o VS Code. Eu já entrei aqui no site deles para vocês verem, que é esse, code.visualstudio.com. É o site do VS Code. Você pode ver, como eu estou no Linux, ele já me deu a opção aqui para fazer o download para o Windows, para o Linux, né? Eu estou no Linux. Eu baixei essa versão .deb. Vocês podem ver aqui, eu coloquei aqui no número de downloads. Code, essa aqui é a versão que eu baixei, certo? No meu Visual Studio Code, né? O VS Code, conhecido como VS Code. Está aqui, né? Vamos instalar ele. Como é que a gente faz para instalar um pacote .deb? Vamos lá no nosso terminal. Para a gente sair do modo interativo do Python, vamos colocar a função quit. Opa. Calma aí. Quit. Quit. Saiu do modo interativo. Vamos limpar a tela utilizando o Ctrl L. Limpar a tela. E vamos navegar até a nossa pasta inicialmente. Inicialmente eu estou no... Se eu colocar pwd aqui, ele vai mostrar que eu estou na pasta home, barra, que é a pasta raiz do Linux, home, e o usuário, no caso, a pasta pessoal, né? O meu é Gil Ronaldo. É o meu computador, é o meu notebook. Eu estou na pasta pessoal, certo? E eu tenho que navegar até a pasta de downloads. Onde é que está essa pasta? Eu vou colocar ls aqui para mostrar. E ele está em downloads aqui. Existe um atalho no Linux para eu abstrair o caminho da pasta do usuário, que é o sinal de tio. E isso funciona da seguinte forma: para utilizar o tio no comando cd, que o cd ele serve para você navegar entre pastas dentro do sistema operacional. Exemplo, cd, posso colocar esse tio, que vai representar a minha pasta de usuário, né? Barra onde eu quero chegar. Down. Não é necessário colocar o nome completo até o fim. Se eu colocar boa parte do nome, eu já vou conseguir apertar a tecla Tab, que ele vai preencher para mim automaticamente. Downloads. Pronto, já consegui acessar a minha pasta Downloads. Com o comando ls, vamos ver o que tem dentro dessa pasta. Vocês podem ver que tem o code, né, que eu baixei do VS Code. E também tem uma pastazinha do Telegram que eu tenho aqui no meu sistema operacional. Para a gente instalar o nosso VS Code, como é um pacote .deb, a gente utiliza o seguinte comando: é sudo dpkg-i, que é a instalação, e o nome do pacote. Code. Se eu coloquei code, já vai, vocês podem ver que o nome é bem grande e vai completar para mim quando eu apertar em Tab, tá vendo? Já completou para mim. Eu vou dar Enter, ele vai pedir minha senha de superusuário. Eu vou colocar minha senha e dar Enter e esperar ele fazer a instalação do nosso VS Code. Dependendo da sua velocidade com a internet, que ele vai conectar a internet também, vai demorar ou não, né? Dependendo da sua velocidade com a internet. Vamos aguardar um pouco.
pessoal, foi feita nossa instalação do VS Code. Vamos aqui nos nossos programas, ver se ele está por aqui. Ver se, pronto, já está aqui. Ó. Visual Studio Code. Eu já tinha instalado aqui para vocês. Eu só instalei novamente para mostrar. E eu já criei uma pastazinha aqui. Para criar a pasta, para criar um arquivo, você vai clicar aqui, ó. Ele vai abrir. Você coloca o nome do arquivo e dá enter que ele cria seu arquivo, certo? E denominei ele como aula2.py. .py é a extensão do nosso Python. Todo arquivo Python tem que ter a extensão .py, certo? E coloquei os comentários. Os comentários em Python, ele pode ser representado dessa forma, com uma tríplice aspas simples, né? Ou cerquilha. Cerquilha também é um comentário. Não vai ser interpretado pelo compilador, quando for compilar o sistema, né? É mais para guiar os programadores dentro do código, né? Para saber onde é que você está, o que significa cada trecho de código, coisa do tipo, certo? E aqui eu adicionei para vocês regras para o nome de variáveis. Para a gente criar uma variável, não é simplesmente chegar e criar de todo jeito, né? A gente precisa que não comece com uma letra, não comece com um número, no caso, né? É obrigatoriamente utilizado uma letra, você tem que utilizar uma letra. E também que seja um nome intuitivo. Por exemplo, a gente está criando um sistema de cadastro de carros. Aí eu vou criar uma variável chamada carro. Aí eu vou criar outra variável chamada, sei lá, maçã. Não tem nada a ver, né? O que é que tem a ver a maçã com carro, né? Não tem muito a ver isso. Então é interessante que a gente coloque nomes intuitivos para nossas variáveis, certo? Exemplo de nomes de variáveis válidos. Idade, contador, peso do carro, usuário 1, cor da página, raio do círculo. Preste atenção que em nomes de variáveis a gente também não utiliza caracteres especiais. Exemplo, acento, tio, circunflexo, aspas duplas, aspas simples. Não é utilizado isso, certo? Exemplo de nome de variáveis inválidos. Salário e espaço médio. Não pode conter espaço, o nome de variáveis, né? 1A não pode começar por um número, né? A gente tem que obrigatoriamente começar com uma letra, não pode começar com um número. Python é uma linguagem case sensitive, ou seja, é diferente eu colocar, exemplo, se eu colocar nome e nome. Essas duas variáveis, elas são diferentes. Nome com N maiúsculo é uma coisa e nome com N minúsculo é outra coisa, certo? Ele diferencia o maiúsculo de minúsculo, ele é case sensitive. Ela faz diferenciação entre nomes com letras maiúsculas e minúsculas, né? Peso e peso são variáveis diferentes. Aqui o peso com P maiúsculo e P minúsculo são variáveis diferentes. Pode-se usar maiúsculo e minúsculo para separar palavras dentro do nome de uma variável. Peso do carro. Vocês podem ver aqui. Ó. Peso, a palavra peso, ela começa com P maiúsculo, depois do com D maiúsculo, depois carro com C maiúsculo, para diferenciar. E muitas pessoas também utilizam o underscore, né? Para você separar as palavras dentro de uma mesma variável, que não pode ter espaço, né? O nome da variável deve ser diferente dos comandos da linguagem. If, for... Os nomes reservados da linguagem não podem ser o número da variável, né? Se eu colocar if, por exemplo, if é uma palavra reservada da linguagem. Eu não posso criar uma variável com o nome if. Isso não é possível também no Python. Certo? Algumas coisas interessantes que a gente também pode ver durante a aula de hoje, que é o retorno da divisão de ponto flutuante. Se eu quero fazer, exemplo, result, declarei uma variável chamada result, e vou atribuir para ela uma divisão de um número, né? Por exemplo, eu vou dividir 15, o sinal de divisão, essa barra, 15 dividido por 6, certo? Se eu quero com um ponto flutuante, que ele retorne para mim um ponto flutuante, é dessa forma. Se eu quero que ele retorne um número inteiro, né, independente se o valor for um número quebrado, ele vai retornar um número inteiro, eu tenho que colocar assim, certo? São duas barras. Ponto flutuante, número inteiro, certo?
Vou botar, deixar os dois aqui. Ponto flutuante e número inteiro. Também temos a potenciação, ou seja, elevar um número a uma potência. Exemplo, mais uma variável, vou chamar essa variável de resultado 1, vai receber, sei lá, 67 elevado ao quadrado. Como é que a gente faz isso? Dois sinais de asteriscos. Ele está elevando esse número ao quadrado. É dessa forma que é feito. E lá dentro do modo interativo do Python, como eu quero pegar um valor que já foi exibido anteriormente, eu utilizo o underscore. Exemplo, result recebe underscore menos 1. Pronto, dessa forma ele vai pegar o valor que foi recebido anteriormente e diminuir um dele, né? E mais uma coisa que eu falei para vocês aqui no começo foi a respeito de números complexos. Os números complexos em Python, ele é representado pela letra I minúscula J minúsculo e J maiúsculo no final do número, ou seja, é o pós-fixo, né, do número. É assim, ó, por exemplo, vou botar complexo 15 mais 1 J. Pronto, isso é um número complexo. Esse J ele representa a parte imaginária do número complexo, certo? E é isso, pessoal. Eu peço que vocês, como eu reforcei na aula anterior, vocês não fiquem apenas na parte teórica, né? Vocês pratiquem ao máximo, porque sem a prática a gente não vai conseguir avançar dentro do curso, certo?